Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, não estamos de férias, estamos em quarentena, em isolamento social, certo? Mas a gente aqui do Shalom ainda vai dar os assuntos online, virtual para vocês. Então, nesse capítulo dessa videoaula, a gente vai falar sobre um assunto que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês, que é fração. Fração com cedilha, tá? Não é com SS não, cedilha. Fração. Mas você saberia me dizer o que significa, qual é o conceito básico de fração? Justamente isso. Fração é a parte de um todo. O exemplo clássico que a gente sempre vê é o quê? Uma pizza, certo? E uma pizza tem quantos pedaços? Vamos partir elas em partes iguais. 8 pedaços, certo? Então, cada pedaço dessa pizza, ela se enquadra como o quê? Uma parte de um todo. Ou seja, a gente pode falar que é uma fração. Esse é o conceito básico de fração. Tem outro conceito, tá certo? Que mais na frente a gente vai discutir sobre isso. Mas, de início, saiba que fração é a parte de um todo, ok? Como é que a gente representa uma fração? Fração a gente representa dessa seguinte forma. A gente tem um número em cima e um número embaixo. O número em cima a gente chama de numerador e o número de baixo a gente chama de denominador. Presta atenção nisso, porque esses números representados desta forma, ele tem um conceito também por trás. O número que está em cima são as partes que eu considerei. E os números que está embaixo, o número que está embaixo, é as partes que foi dividida aquele todo. Exemplo, se você tiver 1/5, quer dizer o quê? Que alguma coisa, pode ser uma pizza, pode ser um chocolate, alguma coisa, ela foi dividida em quantas partes? 5. É o número que está embaixo, certo? E eu considerei quantas partes? Uma só. É o número que está em cima, tá certo? Então, toda vez que você vê uma fração, tenha isso em mente. O número que está em cima é aquele que representa as partes que eu considero. E o número que está embaixo, que é o denominador, é as partes que eu dividi aquele todo. Tranquilo? Então, você pode representar desta forma, né? O número em cima, que é o numerador, e o número embaixo, que é o denominador. E também pode aparecer em forma de quadrados, círculos divididos. E aí você só contar quantas partes foi dividido aquele todo, colocar embaixo e ver quantas partes estão pintadas, consideradas ali naquele sistema. Tranquilo? Esses números que são representados dessa forma, em forma de fração, eles estão dentro de um novo conjunto. Que conjunto é esse? Conjunto dos números racionais, tá certo? Como é que eu digo que o número é racional? Quando ele tem um número natural em cima e um número natural embaixo, representado dessa forma de fração, tá certo? Então, ele é um conjunto dos números racionais, é um novo conjunto, tá certo? Mas eles têm, em suas premissas, né, os requisitos são números naturais. E a gente já estudou que números naturais é de 0 até infinito e além, tá bom? Então, preste atenção que quando eu tenho essa fração, o número em cima e o número embaixo, numerador e denominador, o denominador não pode ser o quê? Não pode ser 0. Por quê? Lembra que não existe divisão por 0, certo? A gente fez alguns exercícios no primeiro capítulo do nosso livro. A gente viu as propriedades da divisão e confirmamos, tá certo? Através do algoritmo de Euclides, lembra? Algoritmo de Euclides, que não existe divisão por 0. Então, logo, quando a gente representa a fração dessa forma, né, o número em cima e o número embaixo, certo? Eu tenho que esse número embaixo, o denominador, pode ser qualquer número, desde que esse número seja diferente de 0. Perfeito aí? Tranquilinho? Pronto. Então, olha só. A fração ela pode se enquadrar em outras comparações. Exemplo, eu posso usar a fração como quociente, ou seja, a fração é um sinônimo da divisão. Toda vez que você vê uma fração, a gente está falando implicitamente de uma divisão. Exemplo, 4 sobre 2. 4 sobre 2, ou seja, eu considerei aí, né,
4 partes e foi dividida aí em 2 partes iguais. Gente, a divisão 4 dividido por 2 também pode ser representado em forma de fração, que fica 4 em cima e o 2 embaixo, tá certo? Daquela forma, dentro dos conjuntos dos números racionais, que é esse aí, tranquilo? A outra parte da fração que a gente pode relacionar é com a razão, exemplo da culinária, né? Você fazer um bolo, uma pizza, o que for. Exemplo, lá na receita tem que você precisa de 2 xícaras de açúcar para 3 xícaras de leite. Veja que a razão é que 2 xícaras de açúcar para 3 de leite. A razão é 2 para 3. Como é que a gente representa? 2 em cima e o 3 embaixo. Tá certo? Tranquilo? Perfeito. Como é que a gente lê? Como é a nomenclatura dessas frações? Certo? Tem uma tabelinha no livro de vocês. Está na página 701. Tem uma tabelinha lá mostrando a fração e como se lê. Exemplo, 1/2, 1/3, 1/11, 1/10, 1/milésimo, tá certo? Então tem essa tabelinha aí, não precisa decorar. A gente, fazendo as contas, estudando com frequência, a gente vai pegar isso tranquilamente, sem a necessidade de decorar. É algo que vai ser muito espontâneo. Tranquilo aí? Beleza. Então essa é a parte introdutória, a parte inicial de fração. A gente sabe que fração significa o quê? A parte de um todo. E toda vez que aparecer uma fração para mim, eu tenho que ter esse raciocínio. Qual é o raciocínio, professor? Que em cima, o número que está em cima, eu chamo de numerador. E são as partes que eu considerei. E o número que está embaixo, eu chamo de denominador. Que são as partes que foi dividida aquele todo. Tranquilo? Agora vamos para a parte um pouco mais complexa, mas é a que é mais importante de fração. O nome desse tópico é fração equivalente. O que seria uma fração equivalente? Fração equivalente é aquela que possui o mesmo valor, tá certo? Como é que eu chego em uma fração equivalente? Ou seja, são 2, 3, 4, 5, até infinito, frações que têm o mesmo valor, que elas representam a mesma quantidade, tá certo? Então, como é que a gente chega nas frações equivalentes? Eu tenho uma estratégia matemática que você nunca deve esquecer. Essa estratégia matemática você vai utilizar a partir de agora em diante sempre. A maioria das contas, você pode e deve utilizar essa estratégia. Não só em matemática, mas em química, em física, em outras áreas da ciência que utilizam a matemática como base, precisam dessa estratégia, que são frações equivalentes, tá bom? Então, como é que a gente consegue a fração equivalente? Exemplo, tu tem 2/3, 2 em cima, né, o numerador, e 3 embaixo, 2/3. Se você multiplicar em cima e embaixo por qualquer número, a fração que você vai chegar é uma fração equivalente. Não muda em nada o valor, vai ser a mesma, tá certo? Então vamos lá, 2/3. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, então fica o quê? 2. Vou utilizar o número 2. 2 vezes 2, 4. E o 3 embaixo, 3 vezes 2, 6. Ficou 4/6. Quer dizer o quê? Que 2/3 é equivalente a 4/6. Como é que eu acho a fração equivalente? Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. Professor, pode ser 1? Pode ser 2? Pode ser 3? Pode ser 100? Pode ser 1 bilhão? Pode. Qualquer número que você multiplicar em cima e embaixo, você vai chegar em uma fração equivalente. Ou seja, possui o mesmo valor. Presta atenção nisso aí. Não adianta se você multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3. Vai dar errado. Tem que ser o mesmo número. Por 2, escolheu o número 2, então multiplica em cima por 2 por 2. Escolheu o número 10, multiplica em cima por 10 e embaixo também por 10. Tem que ser uma equivalência, tá certo? Sendo que o caminho indo dessas frações equivalentes é multiplicando. Qual é o caminho inverso da multiplicação? A divisão. Se você fizer esse caminho inverso, a gente tem um nomezinho. A gente está simplificando a fração. Então, você pega uma fração grande, sei lá, 100 sobre 50 avos,
E aí você vai diminuindo ela. Como é que você diminui? Você vai dividindo em cima e embaixo por 2, você divide por 2, você pode dividir por 3, por 4, por 5. Você escolhe o número, desde que seja divisível, né, esses números. Você vai simplificando essa fração até chegar numa fração onde você não possa mais simplificar, onde você não possa mais reduzir. Quando isso acontecer, quando você chegar nessa fração que não consegue mais dividir, não consegue mais simplificar, não consegue mais reduzir, eu chamo isso de fração irredutível, ou seja, ela não consegue mais reduzir, tá bom? Então, vai haver algumas questões que vai solicitar isso, que você chegue na fração irredutível. Quando ele fala isso, ele vai lhe dar uma fração grande e você vai diminuindo, dividindo, simplificando, até chegar numa fração que você não consiga mais. Tá certo? E lembre-se, quando você vai simplificando, você também está promovendo, apresentando frações equivalentes. A fração equivalente é tanto multiplicando quanto dividindo. Se você quiser uma fração equivalente, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá certo? Combinado assim? Ótimo. Sendo que a gente tem um último tópico aí dessa videoaula, que é a comparação dos números, certo? Das frações. Essas comparações é para a gente saber qual é a fração que é maior, qual é a fração que é menor, tá certo? Se for igual, a gente chama de equivalente, que a gente acabou de ver. Mas vamos lá, a gente tem 3 casos. O primeiro caso é quando os denominadores forem iguais. Exemplo, tu tiver 2 quintos e 3 quintos. Os denominadores são iguais, né? 5 e 5. Sendo que os numeradores são diferentes, ó, 2 e 3. Quem é maior? Nesse caso é o mais simples de todo. A fração que tiver o numerador maior é o que vai ser maior, a maior fração. Então, no caso de 2 quintos e 3 quintos, quem é maior? 3 quintos, porque o numerador dela é maior. Beleza? Agora, a segunda situação, quando os numeradores forem iguais. Ou seja, os numeradores são iguais, mas os denominadores é diferente. Tá certo? Então, o exemplo é 1/6 e 1/4. Ó, os numeradores são iguais, ó, 1 e 1. E os denominadores são diferentes, 6 e 4, tá certo? Então, a fração que for maior aí nesse caso é a que possui o denominador menor. Presta atenção nisso aí para não confundir. A fração maior aí vai ser aquela que tem um denominador menor. Se você parar para pensar um pouquinho, veja, 1/6. 1/6 quer dizer o quê? Que alguma coisa foi dividida em quantas partes? 6. 1/4 quer dizer que alguma coisa foi dividida em quantas partes? 4. Então quer dizer o quê? Esse 1/6, ela teve um número maior de divisões. Ou seja, o número das partes lá, de um chocolate, de uma pizza, vai ser o quê? Menor. 1/4 não. 1/4 foi dividido em 4 partes, então essas partes vão ser um pouco maiores do que 1/6. Portanto, 1/4 é maior, é uma fração maior do que 1/6. Como é que a gente vê isso aí? Como é que a gente visualiza isso aí? Quando os numeradores forem iguais e os denominadores diferentes. E aí a gente foca no denominador. O menor denominador significa que ele vai ser a maior fração. Tranquilo aí? Boa. E a última situação, que é a terceira, é quando os numeradores e os denominadores forem diferentes. Quando isso acontecer, a gente vai ter que fazer uma continha. E essa continha você já sabe qual é. MMC. Olha aí o MMC aparecendo de novo. Falei que era importante, a gente frisou em sala de aula. E a gente vai continuar fazendo o MMC. Olha só, vamos supor que você tem 3 quintos e 2 terços. Tá certo? Tem essas duas frações. Percebam que eu tenho numeradores diferentes e denominadores diferentes. O que é que tu tem que fazer? Igualar os denominadores. Como é que tu vai igualar esses denominadores? Quem são os denominadores? 5 e 3. Você tira o MMC dos dois. Quando você tirar o MMC, pode fazer aí, confia em mim, vai dar 15. MMC. Você vai fazer aquela fatoração, uma decomposição em números primos, e por ser MMC você multiplica todos os fatores. E aí vai dar 15.
Quando deu 15, eu sei que o 15 é o quê? É o MMC, entre 5 e 3. E agora eu posso fazer uma fração equivalente onde os denominadores cheguem em 15. Quando isso acontecer, os denominadores iguais, a gente já sabe como é que faz, que é exatamente igual à situação 1, tá certo? Então, pessoal, quando você fizer esses denominadores, faz o MMC e você vai igualar. Quando você igualar tudo direitinho, você pode estimar, fazer as comparações das frações de acordo com como a gente fez na situação 1. Tranquilo? Então tem essas três partes aí, essas três comparações para saber qual é a fração menor, qual é a fração maior. Perfeito? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui de lado, certo? As páginas e os exercícios do livro de vocês, que vocês vão realizar os exercícios. Vocês vão realizar os exercícios, certo? E no próximo vídeo eu vou resolver esses exercícios com vocês, tá certo? Então, comecem a estudar, tiver alguma dúvida, volta no vídeo, certo? Para que você entenda um pouco melhor sobre fração, tá certo? Mas no próximo vídeo que eu vou postar ainda esta semana, eu vou resolver, certo? Os exercícios com vocês. Vou colocando, né, a questão e eu vou resolvendo questão por questão, como a gente faz em todas as aulas, tá certo? E aí a gente vai tirando as dúvidas, ok? Então, o recado é esse, a fração, né, é a primeira parte, tá? Essa primeira parte, ela contempla o tópico 1 e o tópico 2 do capítulo 2 do livro de vocês. E na outra semana eu vou fazer um outro vídeo, um vídeo teórico, que nem esse, sem ser resolvendo questão, que é com o tópico 3 e o tópico 4 desse capítulo, para a gente encerrar todo o contexto aí de fração, tá certo? Então, ó, aviso, não saiam de casa, certo? Fiquem em casa, não saiam de casa, tá certo? Então, estamos aí aguardando, vou esperar vocês fazerem, ó. Eu vou dar 2 pomodores, lembra lá? 2 pomodores para vocês realizarem os exercícios, tá certo? É o suficiente para as questões que eu vou passar e corrigir no próximo vídeo, tá certo? Então, tchau, tchau. Não tem piada hoje, no próximo vídeo eu vou elaborar uma piada aí para vocês, tá certo? Coraçãozinho, tchau, tchau, até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not